Né? Do ponto de vista contar uma história, do ponto de vista contar experiências acerca dos temperamentos e dos convívios dos cães, mas é uma parte de suma importância, porque a partir de um padrão, toda raça pura tem um padrão previamente estabelecido. Esse padrão ele é elaborado no seu país de origem. Em nosso caso, o padrão foi elaborado no Japão. Nossa raça, que é a raça Akita Inu, pertence ao 5º grupo. São os cães nórdicos, spitz, primitivos. Participam todos esses tipos de cães do grupo 5. E o Akita também participa desse grupo 5. Imaginem vocês que o padrão é algo muito subjetivo, porque nós temos que interpretar, por exemplo, olhar profundo. Quem é que pode me dizer o que é olhar profundo? Faz uma cara de olhar profundo, Wagner. Não, esse olhar não é profundo, isso é franco. Então, é muito complicado de nós conseguirmos identificar as características de um exemplar a partir de algo que está escrito. Seria muito mais fácil se a gente pudesse ter uma palestra destas por semana e onde todos pudessem frequentar e falar assim: como que é o olhar profundo? Ah, o olhar profundo é assim, assim, assim. E aí nós teríamos uma conscientização, ou seja, uma formação de conhecimento sobre uma determinada raça muito maior, porque seria falado, conversado, exposto. E da forma como eu vou fazer, eu prefiro, ao invés de usar os slides e fotos, usar a grande técnica do desenhista. Sempre quis ser um grande desenhista. Eu fiquei grande, mas desenhista jamais. E aí o que acontece? Eu vou tentar explicar, tentar expor para vocês aquilo que o padrão pede, porque na realidade o que a gente pensa, principalmente para aqueles que estão interessados na questão observação para julgamento dos cães, nós, em primeira instância, nós definimos que não há cão perfeito. Vocês dificilmente encontrarão um cão que se descreve de acordo com o padrão ipsis literis. Não. Outra coisa, o padrão continua sendo subjetivo. Aí muita gente fala assim: não, mas na minha opinião, ou a minha preferência, ou para o meu gosto, esqueçam. Padrão é padrão. Tem que ser seguido rigorosamente. Nós temos que tentar entender o padrão. Não adianta eu querer: mas eu gosto mais assim, mas eu gosto mais assado. É lógico que todos nós temos as nossas preferências, mas nós temos que seguir rigorosamente o padrão. De onde veio esse padrão? Do Japão, país de origem. Este padrão, e aí vai começar uma outra questão, um outro probleminha nosso. Ele foi traduzido da língua na qual ele foi escrito, que é o japonês. Adorei hoje de manhã aquela palestra do Cuvas. Eu achei sensacional a entrevista com uma pessoa do outro lado do mundo lá, respondendo, explicando, tal. Imagina se fosse japonês. Nós estaríamos com um problema sério de tradução, em primeiro lugar, porque teria que traduzir do japonês, às vezes diretamente para o português, daria certo ou não, mas geralmente traduzem como fazem o padrão, para uma outra língua, francês ou inglês, eventualmente alemão. E depois dessas línguas é que se traduz para o português. Olha só a nossa dificuldade. Imagina eu, lá em 1900 e alguma coisa, tentando obter o máximo de informação a respeito da raça Akita, porque o padrão só não me bastava. Algo teria que ter a mais para que eu pudesse entender o que verdadeiramente os japoneses queriam de uma raça que hoje é considerada monumento nacional, como disse o Solano. Então, vamos começar a tentar entender esse padrão, que, como eu já disse para vocês, é complexo, subjetivo, e as traduções
não nos privilegia, digamos assim. Às vezes até dificulta um pouco mais. Vocês receberam um material, e nesse material nós temos o padrão, simplesmente. O que eu vou fazer com vocês agora é uma dinâmica de comentário. Então eu vou dizer para vocês algumas coisas, vou dar algumas pinceladas aqui. Se vocês quiserem anotar na sequência do que está escrito aí, esse padrão é o padrão FCI, é o padrão CBKC, utilizado hoje em vigor para os julgamentos de cães da raça Akita. Na primeira parte do padrão, nós temos, que é do quinto grupo, participa como cães de tipo primitivo, Spitz, e não tem mais nada de muito interessante, a não ser que a tradução foi feita pela dona Anita Cardoso Soares, que graciosamente está aqui conosco, de amarelo, está acabando de se sentar. Então, vamos partir para o que interessa verdadeiramente. Já falamos a respeito o breve resumo do histórico da raça Akita, e eu também quero agradecer o Solero, porque eu pedi para que quando ele fizesse a participação dele, que ele procurasse algo que a gente não encontra. Nós temos um problema sério de transmitir aquilo que a gente ouve. Então eu ouvi dizer que pimenta ardia. Aí eu falo para o meu filho que pimenta arde. Aí meu filho fala para o meu neto que pimenta arde. Conclusão: todo mundo acha que pimenta arde. Mas você, qual é a pimenta? A pimenta é feita não para arder, mas para dar um sabor especial na comida. Então, nós temos hoje um objetivo dentro do clube, que é não só ficarmos na superficialidade, mas nos aprofundarmos e buscarmos novas informações. Então, obrigado, Solero. Você fez uma apresentação que muito provavelmente ninguém tinha ouvido dizer algo a respeito daquilo que você foi pesquisar. Depois, se você quiser, você disponibiliza para quem quiser se interessar. A outra palestra que foi da Soraya também é algo de cunho científico, é algo de cunho pesquisado, é uma vivência que só conseguimos a partir de tempo. Só quem consegue... Ah, mas eu comprei um casal de Akita, vou acasalar minha Akitinha com meu Akitinha, eu sou criador de Akita. Gente, qualquer raça, aliás, qualquer coisa na nossa vida, nós só adquirimos experiência com o tempo. O tempo é que nos faz criadores, o tempo é que nos faz juízes, o tempo é que nos faz termos a nossa informação, a nossa formação e, posteriormente, a nossa opinião. Vamos lá. Sem delonga e sem demora. Aparência geral. O Akita é um cão de grande porte. O que é um cão de grande porte? Já começa daí, né? A nossa preocupação. O que será um cachorro de grande porte? Eu entendo que um cão de grande porte ele é de 50 centímetros até os 80 centímetros medidos na cernelha. Mais do que isso é um cão gigante, menos do que isso é um cão de médio porte. Então o Akita, como está inserido nesse parâmetro de medida, ele é um cão de grande porte. Constituição robusta, diz aí no nosso padrão. Essa robustez, eu acho que tem um problema de tradução aí também, porque depois ela repete, né? Novamente, no final da frase, constituição robusta novamente. Então está redundância. Essa redundância, eu substituiria o robusta por sólida. Constituição sólida. Aqui tem um cachorro que ele tem uma constituição sólida, ele é firme. Tá? Bem balanceado e com muita substância. Tipo eu assim, né? Bastante substância. Então, temos que entender as características de um cão Akita. Ele é grande, constituição sólida, bem balanceado, com muita substância. Uma questão também bastante interessante. Quando nós olhamos para um cão, seja qual for a raça, nós deveríamos identificar a partir da cabeça do cachorro, a partir das feições que esse cachorro tem, se ele é macho ou se ele é
fêmea. E isso é uma característica bastante importante na raça Akita. Fêmeas têm que ter cara de fêmeas. E machos têm que ter cara de machos. Assim como o leão tem cara de leão e a leoa tem cara de leoa. Isso acontece no reino animal, né? Na grande maioria, né? Quem acende a luzinha é o vagalume. A vagalume fêmea não acende. Quem tem a barba é o homem. As mulheres não têm barba. Algumas. A minha avó portuguesa, por exemplo, ela fugiu um pouco da regra. Vamos lá. Aqui diz que ele, com grande nobreza. O que é um cachorro com nobreza? Nobreza é um cachorro que tem uma transmissão de altivez no seu próprio porte. Vocês podem ter visto já alguém passeando com um Akita, ou até mesmo um de vocês passeando com um Akita na rua. Eu recomendo usar a focinheira, embora a Soraya não goste muito disso. É contra. A Anitta também é contra, então eu vou parar por aqui, que senão vai ter muito mais gente contra do que a favor a mim. Você está passeando com o seu Akita, de repente vem um vira-latinha, um cãozinho sem raça definida, latindo. Quando ele chega a uns 3 metros do Akita, o Akita se posiciona, para e simplesmente olha. O que acontece com o vira-latinha? Que vinha todo empolgado para querer tirar uma lasquinha, querer arrumar uma briga, imediatamente o vira-latinha para e começa a se preocupar. Por quê? Porque o Akita não precisa mais do que demonstrar a sua nobreza para que o outro cão se sinta intimidado. E isso, quem já viu isso aí acontecer? Alguém já viu isso acontecer? Não na raça aqui. Pode ser que outras raças também apresentem isso. Parou, olhou, o outro perdeu toda a vontade de negociar. O Oswaldo também já teve visto isso várias vezes na raça que ele cria. Então isso significa essa nobreza. Essa nobreza é justamente uma altivez canina que o coloca numa postura, numa posição onde ele tem uma certa supremacia e soberania. Isso é a nobreza. E dignidade, agora essa palavra aqui na sua simplicidade, eu não consigo entender verdadeiramente o que é essa simplicidade, mas tudo bem. E depois, ao invés de constituição, eu trocaria para conformação robusta. Então, onde é constituição robusta em cima, fica constituição sólida, e embaixo, onde é constituição robusta, eu poria conformação robusta. Gente, isso, agora nós começamos a tecer aí nosso cão. Nós temos um cão que tem grande porte e essas características todas que eu li aqui. Agora nós vamos entrar numa parte mais aprofundada do padrão. Proporções importantes. Quais são essas proporções? A altura do cão é uma e o comprimento do cão é outro. A altura, vamos imaginar um macho adulto, 67 centímetros. Aqui tem o pescoço, aqui é a cerneira. Se aqui for 67 centímetros, aqui tem que ter 67 centímetros mais 6,7 centímetros. Isso caracteriza que o cachorro tem o quê? 10 por 11. Ele é 10% mais longo do que alto. O que acontece? Quando você olha um cachorro dentro dessas características, ele é um cachorro aparentemente quadrado. Então, a proporção do Akita, ela é exatamente de um cão quadrado. Às vezes eu vejo cães aí, até em pista, que não são um Akita, são um Akita. É um cachorro que é bem maior do que isso que nós estamos falando aqui.
Então, eu observo muito essa proporção, porque o balanceamento dentro de todas as raças, mas dentro da raça Akita, ele é notório no padrão como um cão balanceado. A Soraya não gosta que eu use a palavra equilibrado, porque ela fala que isso está relacionado a temperamento. Mas existe um equilíbrio também aqui na questão da conformidade dele. Bom, então a relação entre a altura da cenelha e do comprimento, 10:11. Todo mundo entendeu o que é 10:11, certo? O corpo é ligeiramente mais longo nas fêmeas. Por que nas fêmeas pode ser um pouquinho maior aqui? Isso aqui, na fêmea pode vir aqui assim. Porque a fêmea tem toda a questão gestacional. Então ela abriga no seu útero os possíveis futuros filhotinhos. Então geralmente a fêmea é um pouco mais longa do que o macho. É até muito bonito de ver numa pista, quando você vê uma disputa entre macho e fêmea, você vê que o macho tem cara de macho e a fêmea tem cara de fêmea. O fato de uma fêmea ser um pouco mais curta, às vezes até tira essa característica de identificá-la como uma fêmea. Então ela é mesmo um pouquinho mais longa. Fica bonito. Comportamento e temperamento. No padrão nós temos o temperamento é calmo, fiel, sem dúvida nenhuma, dócil e receptivo. Gente, nós temos um problema mundial no quesito cães de raça pura. Existem alguns países na Europa que proíbem criação de várias raças. Por quê? Porque eles admitem que são cães perigosos, ou são cães nocivos, ou são cães isso, ou são cães aquilo. Não importa o motivo. O que é que reflete isso na maioria das raças? Fila brasileiro. Quem é juiz lembra. Temperamento. Ojeriza estranho. E hoje, só tem uma advertência para o juiz não tocar. Porque senão, muito provavelmente, não podia ser criado em muito país. Principalmente os da Europa. No caso de muitas raças hoje, inclusive por isso que, respondendo até aquilo que o Solero colocou, que ele não estava entendendo por que estão colocando cão de companhia na raça Akita, é justamente para sair fora desse problema. Vamos colocar que o cachorro é um cão de companhia, esquece que ele é um bom guardião, esquece que ele é um cachorro que pode morder. Gente, a única defesa do cachorro é o quê? Amor? Querida, você vai querer afrontar um cachorro, você vai querer entrar na casa onde tem um cachorro, não importa qual é a raça. A única forma dele se proteger o território, proteger a família, é mordendo. E mordendo, aí tem cães e cães. Tem cães que mordem para valer. Tem cães que são fera nessa mordida. Então nós temos que tomar bastante cuidado quando interpretamos aqui que o temperamento é calmo, realmente ele é calmo. Se equilibrado for. Senão, ele é agitado, se ele não for um cão equilibrado. E quem conhece a Akita agitada aí? Alguém conhece, não? A Akita que esbraveja, a Akita... O Canyon já teve até problemas em pista com isso. Por quê? Porque os proprietários, na maioria das vezes, são convidados a participar de eventos como os nossos, né, das nossas exposições, mas não estão preparados, nem o proprietário, nem o cão, a participar do evento. O cão não pode ser agressivo na pista. Isso é uma lei da FCI, ponto. O cachorro não pode ser agressivo, não pode atacar o juiz, senão ele é penalizado. Então, quando nós convidarmos os nossos amigos, clientes, criadores, proprietários de cães da raça Akita, vamos tentar transmitir essa questão do temperamento, para que o cachorro seja um pouco treinado. Eu sei que não é fácil, né? Porque o cachorro tem o seu temperamento, mas nós podemos controlá-los, assim como muita gente controla os seus cães aqui, ou pessoalmente, que eu prefiro, ou através de um handler. Mas uma coisa, sem dúvida nenhuma, é importante dizer: olha, pode deixar que eu abra a boca,
pode deixar que eu mostre os dentes, o juiz já vai se tocar, ele vai falar, opa. E aqueles que são juízes e vão julgar cães da raça Akita, Anitta, você pode chegar na Akita e pum, nunca chegou. Aliás, brigou sempre comigo, porque eu sou um pouquinho mais atrevido, eu vou lá e tal, né? Mas a Anitta fala, você é louco, você vai pôr a mão na Akita. Gente, a regra é que se toque, que possa se deixar tocar, mas cuidado. Aos juízes de plantão aqui, cuidado. Ricardo, você que vai julgar raça Akita, cuidado. Por quê? Porque eles não são cães que fazem arruaça, eles não são batedores, eles não são rosnadores, eles pegam, simplesmente. A partir do momento que se invade o espaço dele, ele vai e te morde. Então, é uma preocupação que a gente tem, né? Eu fico muito assim, chateado quando ocorre alguém falando negativamente a respeito da nossa raça por questões de agressividade, principalmente em pista. Mas é uma realidade. Então, tomemos cuidado quem expõe e quem fala mal. Acho que nós estamos aprendendo um pouco mais do que a convivência com a Akita. É um negócio duradouro, é de muita cautela, é de muita transmissão de amor. Por que o criador de Akita entrega na beira de pista um Akita com renda? Jamais. Isso jamais deverá acontecer. Eu conheço cães, o Nelson que está aqui também, prestigiando o nosso evento, também conhece, a Anitta também conhece, cães que fizeram um estrago na pré-pista em seus handlers, que não eram handlers. Veja bem, o cão, gente, ele não conhece o handler como sendo alguém que é do convívio dele. A Soraya explicou isso de uma maneira muito sutil, né? A Soraya foi bem sutil, mas é a pura realidade. Você vai pegar um cão que nunca foi para a exposição, ou que se foi sempre na própria mão do dono, né, Tati? A Tati vai lá e apresenta o seu cachorro. E se você pegar e jogar na mão do handler, o que vai acontecer? Ele vai pegar o handler em primeiro lugar. Nessa ocasião tem dois estranhos, o handler e o juiz. E o juiz. Fora o resto da exposição toda, né? Os acidentes que eu já vi em pista foi exatamente porque nessa condição, né? Na beira de pista. Então vamos também instruir aos handlers para que não peguem cães na beira de pista para serem apresentados, principalmente se não conhecer o cão. E os donos também que não entreguem, né? Sim, os donos já estão sendo advertidos. Pelo amor de Deus, não entregue o seu cão na beira de pista, para quem quer que seja. O Wagner também, né, Wagner? Você pensou em pegar o Chile e falar assim, tá, apresenta. E participam. Olha só, eu acho interessante também fazer essa colocação. Eu estou falando de cães aqui que participam das exposições e deverão continuar participando cada vez mais ativamente. Por quê? Porque nós estamos conseguindo, depois de muito trabalho, através de muita dedicação, não só de proprietários como criadores, e agradeço aos juízes que estão sabendo reconhecer a qualidade dos Akitas e os colocando em finais de exposição. No final do ano vai ganhar um presente. Então é isso. Vamos lá. Essa parte eu acho bastante importante ficar fixada aí com relação a esse temperamento, para que a gente não seja pego de surpresa. Agora, quem lê esse padrão pensa o quê? Tem uma ideia errada. Então é bastante complicado de nós entendermos o que o padrão está querendo dizer aqui. Vamos lá, gente. Vamos falar da cabeça do Akita. Essa é a parte que eu mais gosto. Porque vocês sofrem com os meus desenhos. Sofrerão. Pode falar, Nelson. Sim, esse padrão, na realidade, ele mudou pouca coisa com relação a essas questões, a questão do temperamento. Mas nessa última revisão, que essa última revisão foi feita em, acho que 2015. 2001 foi editado o padrão. Mas se você pegar na primeira folha aí, você vai ver, olha, que ela foi atualizada em 9 de março de 2015.
E é justamente essa é a questão. A modernidade está trazendo uma nova realidade. E qual é essa nova realidade? Nosso cachorrinho é um cachorrinho de companhia. É político. É uma questão política. Só que o cachorro não sabe disso. Esqueceram de avisar o cão, né? Esqueceram de dar essa informação para ele. E isso não é benéfico. Isso eu considero um ponto negativo. Por isso que com todas as pessoas, todos os juízes amigos, que temos vários aqui, eu sempre digo, cuidado. A Akita não é um cachorro para se botando a mão. Tá certo que ele tem pelo, a maioria dos juízes gosta de analisar a conformação óssea e tal, mas desnecessário é para quem tem um pouco mais de familiaridade com o cão. Pode falar. Principalmente aqueles cães de primeira, segunda viagem, né? Sem dúvida. Ele já passou por exposições, se ele já foi tocado, se o handler condicionou ele, geralmente ele aceita bem esse condicionamento. Se você pega um cão que tem já um treinamento para isso, ele está condicionado para isso, a questão é outra. O cachorro já tem uma outra, ele para na risca, fica quietinho, fica bonitão, não tem problema nenhum. Mas, mesmo assim, tomem cuidado, porque você pega um cachorro que está acostumado com pista, e um dia não é o melhor dia dele, o que vai acontecer? Ele vai se revelar. Eu falo porque, até para alertar os novos participantes da exposição, às vezes a pessoa leva um cão de exposição, e o cão ataca o juiz, ou ataca outro cão, ou ataca o handler, e aí o sujeito se decepciona e não vai mais. Sim. Ele destruiu a exposição, nem. Justamente por esses motivos. As pessoas que passeiam com sua Akita na rua, sabem que é um cachorro que é agressivo com outros cães, ou que são mais difíceis de ser controlados, eles já se precavêm e falam assim, mas eu não vou levar meu cachorro, porque meu cachorro pode querer brigar, o meu cachorro pode querer isso, meu cachorro... Então, a gente perde às vezes muita qualidade de observação, porque tem muitos cães bons que estão em casa e não participam por uma das questões ser esta. E eu creio que a gente está fazendo um trabalho aí bastante árduo para que isso seja mudado, né? Não vamos conseguir mudar o mundo da noite para o dia, mas que a gente vai amenizar essa questão sem interferir no temperamento do cão, que eu acho que é o ponto mais importante, né? Se alguém tem que ser preservado, é o cão. Vamos lá. Cabeça. Vamos falar da cabeça um pouquinho. Se eu falei para vocês que o Akita é um cachorro balanceado, então vamos imaginar, vou fazer um pouco mais embaixo aqui, que aqui eu tenho um corpo de Akita, ele é ligeiramente mais comprido. Aqui eu tenho as pernas do Akita, traseira e dianteira. Não a poltrona não, é um Akita. Aqui eu tenho a cauda dele. Eu estou fazendo bem rude, que é para... Aqui nós vamos ter um pescoço. E aqui nós vamos ter uma cara. O corpo, as patas. E quem aqui em cima? Cabeça. Se você olhar uma Akita de frente, você vai ver um tórax poderoso, sem que haja o quê? Um arqueamento costelar barrilar. Ele não pode fazer um arqueamento costelar barrilar. Tampouco um arqueamento costelar em cunha. Estão entendendo? Tem alguma dúvida? Ele não pode ser redondo e não pode ser extremamente fino, magro. Esta porção de pernas tem que estar relativamente relacionada com esta porção de corpo. Ele também, da mesma forma como ele é 10 para 11, ele é ligeiramente mais comprido nas costas do que o dorso, o corpo, o peito. E a cabeça? A cabeça, ela tem que acompanhar todo esse conjunto. Se você analisar que aquilo é uma cabeça, né? A largura da cabeça é a largura do tórax?
Um pouco mais estreito também na ordem do quê? Dos 10%. Mas o ideal é que ele tenha uma só conformação. É raro de você ver isso aqui no Brasil. São poucos os cães que têm esta aparência, tá? Então ele é quadradinho, aliás, retangular aqui, retangular aqui, retangular aqui. Nessas proporções. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra ilustração melhor do que a minha, né? Que eu acho difícil. Oi? Conta também Sim, faz parte do cão, né? A pelagem, nós vamos falar daqui a pouquinho, ela faz parte do cão. Mas muitas vezes nós encontramos um cão que tem uma cabeça estreita, uma conformação de cabeça fina em relação ao resto do corpo. O que tem acontecido é que os membros anteriores, o peito e antepeito, são estreitos demais, que na maioria das vezes justificam a cabeça estreita. Quando na realidade, o ideal é você ter um cachorro harmônico, tem que ter uma certa harmonia. Eu tenho uma ilustração aqui, não sei se vocês conseguem enxergar. Eu não enxergo nem daqui, imagina vocês daí. Aqui eu tenho o cão. Eu tenho o cão visto de frente, a cabeça do cão que acompanha o corpo dele, o peito e as patas. Exatamente isso que nós estamos falando, né? Se nós traçarmos uma linha aqui, nós vamos pegar desde o focinho até a mediana das patas. Esse cachorro tem que estar equilibrado de todas as formas. Então, eu vou depois passar para vocês olharem essa figura, tá? Que é bastante interessante. A frente dele tem que ser assim, cabeça larga, poderosa, uma cabeça que transmita a possibilidade de ele exercer a função de caça, que é a função primária dele, né? Então ele tem que ter essas características. Mas vamos lá, ela é inserida alta, né? Calma, o que é isso? O tamanho é em proporção ao corpo, tá vendo? O crânio, o tamanho é proporcional ao corpo. A testa é larga, com um nítido sulco frontal e sem rugas. Sem rugas. É importante, você que perguntou a respeito dessa pelagem, dessa bochecha, ela não pode ter rugas, tá? Isso tem que ser uma coisa bem plástica. Então, vamos nós de novo. Doravante, isso aqui chamar-se-á cabeça. A cabeça, então ela tem que seguir aqui a linha do ombro, né? Um pouquinho mais estreita. Ela tem que ser poderosa, uma cabeça bastante evidente. Macho com cara de macho, fêmea com cara de fêmea. Tem um stop? Tem um stop. E tem um sulco sagital, ou seja, uma linha que divide a cabeça. Um olho para cá, outro olho para cá. Deixa eu ver se eu tenho uma outra ilustração aqui. Aliás, essa ilustração na capa do padrão, o ponto, na minha opinião, mais positivo desse cachorro é justamente esse sulco sagital que você observa aparente. Vocês estão com a capa? Não tem foto. Não tem essa foto? Tá vendo, ó? O sulco sagital, ele está bem aparente. Essa questão de stop, que é essa região aqui, onde para a fenda nasal e começa o crânio, também temos que tomar bastante cuidado para ela não fazer aquela cabeça de maçã, aquela cabeça abobadada. Ou seja, tem que ter o stop, começa a cabeça, há um paralelismo crânio e focinho, e o sulco sagital é aparente, é evidente. Você olha o cachorro, você vê aquela risquinha, você imagina e sente e observa aquela risquinha que separa ali o crânio.
Vamos lá. Stop definido. Região facial. Nariz da trufa, ampla. Eu não saberia te dizer como é que é ampla, mas eu acho que ela seria uma trufa bem desenvolvida, um nariz bem poderoso, né? Preta, sempre preta, tá? Sempre preta. Quando é que ela pode não ser preta? Quando o cão for branco. E aí ela pode ser cor de fígado. Tem muita gente falando assim, não, mas o nariz do meu cachorro é rosado, pode ser? Não, aqui não diz que pode ser fígado. Não, mas tem que ser fígado. É uma questão que não prevê o padrão, e por isso há tanta interpretação dúbia. Diz que pode ser de outra cor. Não, aqui fala que pode faltar, aceita a falta de pigmentação. Então, em cães brancos, ou seja, mas aí no caso, o que faltou aí foi a palavra preta. Aceita a falta de pigmentação preta? Pode. Precisam ver que quem escreveu esse estampa foi japonês. O japonês, ele não é tão metódico, tão certinho. Ele fala assim, tudo, sabe, por cima, para você pensar e você colocar. Reflete. Entendeu? Ele não fala, sabe? O Akita, o temperamento dele é igual ao japonês. Ele morde sem avisar. Então, quer dizer, Fala sem falar. Também que é japonês, não, né? Nós só temos um japonês na sala. Se ele morde alguma vez sem avisar, não vai fazer isso. Não, porque olha só. Ele falou que é só o japonês, é japonesa não. Conceitual, tá. Mas pode falar, Ricardo, pergunta. Sim, mas na exposição de cães, está julgando o cachorro branco. Certo. Com a trufa fígado, é falta. Não. não é falta. Ele pode ser, ué. Ele está escrito aqui que pode ser. Leve e difusa falta de pigmentação. Somente aceita em cães brancos. Essa questão linguística é tremenda, né? Falta de pigmentação é uma trufa que é totalmente preta. Aceita tem umas partes, não é fechada. Falta de pigmentação. Trufa com falta de pigmentação é uma trufa que não é totalmente preta. Sim. Ela não fechou. É que o que quis dizer é que no texto faltou Porque você... a palavra preta, só isso. Não, porque assim, você vê cães brancos Sim. de outras raças que tem que ter pigmentação preta. O cachorro tem pigmentação preta. Sim. Eles podem ter Certo? Mas geneticamente depende de onde vem esse. Mas aí você está falando uma coisa que não está no padrão. Não está no padrão. Mas só que é uma verdade na criação. Então, o que você tem que interpretar é o seguinte: o cachorro tem o nariz cor de fígado, marronzinho, marrom. Tem. Ele é branco? Pode. Não é o melhor. O melhor é que ele tenha o nariz preto. O ideal é o nariz preto. Mesmo sendo branco. Você como juiz criador. Está julgando um cachorro branco com a trufa fígado. Daria excelente? Sim. Tá? Dependendo do resto do cachorro, sim. daria excelente. Quando eu tirei um outro, vai ser lá. Fala, Nelson. Se tiver. Lá, pessoal, vamos ver a pergunta do Nelson. Se você tem, como juiz também, seguindo o exemplo do companheiro, se você tem dois cães brancos, iguaizinhos, um tem trufa preta e o outro fígado, qual você daria? Preto. Uma preta, está escrito no padrão, inclusive. Se eles tivessem uma estrutura. Sim, igualzinho. Está dizendo que os dois são iguais. Os dois são iguaizinhos. Eles são brancos. Um tem a trufa preta, o outro fígado. Para quem? Para quem tem preto. Não, sim, sabe. Mas o cachorro com a trufa preta seria excelente. Um detalhe: nós escolhemos os cães brancos na criação. Estou falando agora por mim, tá? Na minha criação. Cães brancos só escolhemos, ficamos ou colocamos para quem queira continuar, dar continuidade de criação, cães que tem a trufa mais preta possível, mais escura possível, mesmo sendo fígado, mas o mais escura possível, o ânus preto, contorno dos olhos preto, almofadas plantares pretas, que também não é fácil.
No branco, isso tudo poderá ser uma verdade, como poderá não ser. E, se possível, unhas pretas, que é difícil. Você pode pegar hoje, só tem unha preta quem é tigrado. Na maioria das vezes, até os vermelhos não tem unha preta. E seria uma característica importante. Mas isso não faz parte do padrão, então a gente só está dando uma... Mais uma parte. Fala. Isso é importante no tigrado, né? Sim. Porque o branco que descende do tigrado, geralmente, carrega essas características, né? Exatamente. O tigrado é tigrado de branco. Eu, inclusive, no nosso canil, a gente acasala branco com tigrado e tigrado com branco. É uma forma de você reforçar a pigmentação dos filhotes que vão nascer. Mas vamos lá, vamos dar sequência lá. Você tem alguma dúvida mais? É isso aí. Essa parte que está, inclusive, mais escura aqui é parte revista. Exatamente. No final do padrão, nós vamos ver, tanto nas falhas, essa questão de cor vai aparecer lá nas faltas leves e tal. E você vai ver também que tudo que tiver em negrito na parte descrita do padrão é o que foi alterado aí em 2015, né, por último, né? E nós temos que erguer a mão para o céu e agradecer a Anitta, que deu uma colaborada legal para que isso fosse o mais fiel possível à nossa realidade, tá? Vamos lá. Focinho, moderadamente comprido e forte. No caso de moderadamente comprido, eu vou dizer uma proporção para vocês. Vou tentar apagar um pouquinho aqui. Eu sei. Agora nós vamos filmar a cabeça. Aqui é? Que cor? Preto. Azul é a caneta, mas aqui tem que ser preto. Gente, ó, esta proporção, se traçarmos uma linha aqui, crânio e focinho dá 40% aqui e 60% aqui. Então o que acontece? Muitas vezes, para você obter um cão com características, eu sempre digo o seguinte: na criação existem algumas características que elas vêm em conjunto com outras características. É o brinde. Eu quero um cachorro que tenha aquele tipo, assim, uma raposinha e tal. Junto com essa característica, vem outras características que muitas vezes não são tão desejáveis. Ideal: 40% de focinho, 60% de crânio. Tá? Essa proporção é a proporção ideal. Por quê? O focinho não fica nem tão curto e nem tão comprido. Se ele for curto demais, provavelmente ele vai ser grosso demais. E aí nós vamos ver mais pra frente uma falta, que é o lábio não aderente. Então você vendo ele de lado, aqui você teria, vamos dizer assim, um lábio aderente, de lado não, de frente. Aqui você teria um lábio caído, e isso daqui não é positivo. Lábios caídos não é positivo. O lábio tem que ser aderente. E se o focinho for muito fino na ponta, ele tem que ser largo na base e vai afinando. Mas se ele for fino demais na ponta, ele perde a característica de um cão com a finalidade de caça e se torna um verdadeiro cão de companhia, porque ele não vai ter como morder. O focinho fica muito fino, muito afunilado. Infelizmente,
muitas pessoas, principalmente os colegas que julgam, às vezes desinformados, optam por esse tipo de cão. Quando na realidade, o ideal é você ter um cachorro equilibrado, um cachorro que seja dentro da característica de conformidade dele. Alguém tem dúvida nessa questão? Esses 40% é no começo do stop dele, não após o target externo dos olhos, né? No stop. No stop. Traça uma linha aqui no stop. Tá. Esquece o olho. Tá. Esquece o olho, que o olho aqui... Tá. Né? Você traça uma linha no stop. Ela vai fazer uma composição com o olho, mas por enquanto você esquece. Ela fica essa parte de cá e essa parte de cá. 40% aqui e 60% aqui. Vamos lá. Há que existir o paralelismo. Para que haja esse paralelismo desta linha do focinho com esta linha do crânio, a cana nasal tem que ser o quê? Reta. Se o nariz for nariz romano, já não é mais reta. Então ele tem que ter a cana nasal reta. Isso nunca... No passado até havia alguns cães com essa característica, mas hoje eu não tenho visto mais. Sim? No passado também, esses cães mais puxados tipo americano, você encontrava focinhos quadrados, né? É excessivamente quadrado. Vinha do dog alemão, da geração com dog alemão. Ele não era esse focinho, era focinho assim. E também Excessivamente quadrado. rugas que vinha dos molossos, né? Sim. Aí são as rugas que não são permitidas nem na testa e nem nas bochechas. Às vezes nesses cães antigos aparecia uma ruguinha na cabeça. No passado, hoje, graças a Deus já não tem mais. Mas isso no passado próximo aí existia bastante, tá? Cães enrugados. Sim. No Akita americano, ainda você vai encontrar cães enrugados. Principalmente nessa região, que é a região da pálpebra. Vamos lá. Maxilares e dentes. Mordedura tem que ser completa. Não deverá haver falha de dente. Ainda existe alguns cães com falta de P1, algumas coisas meia assim, não tão prejudiciais, mas dentes pequenos demais, e isso é justamente a questão da modernidade. Vamos mudar, vamos fazer um cachorro bem moderno, diminui o focinho, diminui isso, tal, acaba afetando a mordedura. Então a mordedura tem que ser completa, e o correto é a mordedura em tesoura. Ele não poderá ter prognatismo nem superior e nem inferior. Todo mundo sabe o que eu falei, não? Sim. Ou tem alguém que não sabe o que eu disse? Não tenha vergonha, pode falar. Prognatismo. Peraí. Fica mais fácil de mostrar. Mordedura. Com todos os dentes na boca, sem falha dentária, e mordedura em tesoura. O encaixe dos incisivos inferiores perante aos incisivos superiores são completamente plásticos. Por quê? Cadelas, principalmente, tem que cortar o cordão umbilical, tem que fazer a função de uma tesoura mesmo. Então a mordedura tem que ser em tesoura. Prognata superior. Existe um vão que vai desde um grau leve a um grau mais rigoroso, isso de acordo com a distância, mas aí os dentes não são perfeitamente encaixados. Ao invés de ser assim, eles são assim. O que às vezes a gente tem observado é a mordedura em torquês. Quando isso ocorre, os dentes batem nos de cima, nos de baixo. Também não é correto. E o pior ainda, prognata inferior, onde os incisivos superiores ficam atrás dos incisivos inferiores. Isso também tem um grau. Se ele tiver assim é prognata, se ele tiver assim é um prognata com um grau mais acentuado. Esses cães devem ser excluídos, inclusive, de criação, essas coisas, porque é uma falta muito grave. Oi.
Falta de P1 ou P4. Inviabiliza o cão de ganhar excelente? Então, o que acontece é o seguinte: você inviabiliza, ele não pode ganhar. Se o padrão pede mordedura completa. Não, o padrão pede mordedura de tesoura. Mas nas faltas ele vai constar como falta. Sim, falta é uma falta, mas é uma falta que inviabilizaria o excelente. Então, eu não daria excelente. Uma falta de P4. Uma falta de P4. Agora, muitas vezes, você analisando, você vê que não é falta. O dente está pequeno demais. E você, às vezes, não enxerga. P2, P3. P1 você não teria excelente. Não, P1... Mas, não, eu prefiro não dar excelente. Porque, quando você dá excelente para um cachorro, você está preconizando que aquele cachorro pode ser um campeão. Concorda? E você está dando o certificado de campeonato para o cachorro. E como que você vai pôr como campeão um cachorro que você, como criador, excluiria da criação? Então eu estaria fazendo algo que seria contra a minha... Mas você excluiria um cachorro por causa de um P1 pequeno ou de uma falta de um P1? Da criação, ele teria que ter muita característica positiva para eu continuar com ele. Porque se... Cada raça tem uma... Se não... Agora, tudo depende do que você idealiza como função. Imagina que o Akita era caçador de urso. Sim, mas o P1 e não era de pelúcia, mas ele tem que morder, né? Sim, mas o P1 vai facilitar ele de matar o urso. Não impediria, né? Mas se você tem que priorizar características, esse cachorro tem que ter características muito positivas para você continuar usando. Sim, então tem características que não vale a pena você insistir. E se o padrão... Eu era apaixonado por cães de cara preta. Os Akitas de cara preta era a minha paixão, né? Você lembra disso? Você também lembra. Só que em um determinado momento da história, falaram assim, agora não pode mais Akita de cara preta. Aí o que eu faço? Continuo com o meu gosto primitivo ou faço a adesão à nova determinação? Eu tirei os caras pretas de circulação e eles acabaram sumindo, né? Não teve mais essa... Mas isso é realmente uma questão muito de fórum íntimo, tá? Tanto é que o padrão mesmo nem comenta. Pois é. Agora, existem outras raças que dão menos valor ainda, ou seja, se preocupam menos. Né? Sim, claro. E existem raças que se preocupam até mais. Sim. Agora, sempre lembrando o que a Anitta falou, japonês, exceto meu amigo Ademir, escreve nas entrelinhas. Você tem que decodificar aquilo que ele quis dizer. Ele fala uma coisa, mas ele às vezes quer dizer outra. Então, você também tem que... E eles têm de boa a quantidade de chocolate que eles te dão quando você vai... Percebi que ele tem um negócio... Interesseira. Vamos lá, gente. Lábios. Já falei, né? Lábios eu já falei. Como é que tem que ser? Pendente? Não. Tem que ser aderente. Tem que ser lábio plástico. Imaginem essa figura aqui, olha. O lábio plástico. Bem aderente. Bochechas moderadamente desenvolvidas. Ou seja, não é um cachorro que tem um arco zigomático tão desenvolvido como um dogo argentino, por exemplo, mas ele tem que ter um potencial de mordida forte. Tá? Ele tem que ter um potencial de maceração forte, força na mordida. Olhos. Os olhos são relativamente pequenos. E relativamente... Vamos desenhar a nossa gloriosa cabeça do Akita. Isso é um cubismo. Aqui nós fazemos um risquinho para cá, um risquinho para cá. Ulisses, nessa definição que está aqui, tenta tirar 3 palavras aí, relativamente
quase imoderado. Não é mole, né? Não é mole. Então, são palavras muito subjetivas. Né? O que é relativamente? O que é moderado para você? O que é moderado pode ser, exatamente. Então é algo subjetivo demais. O importante é que o Akita tem que ter um olhar profundo, que inclusive não consta. Vamos lá, formato quase triangulares devido à elevação do canto externo do olho, inseridos moderadamente separados, cor marrom escuro, quanto mais escuro, melhor. Vamos lá. Imagine que isso aqui é um olho. Posição. Ele poderia estar nesta posição, mas o ideal é que ele esteja nesta posição. Qual o formato do olho? Triangular. Aí você pega aqui, ó, imagina um triângulozinho aqui assim. Que cor? O mais escuro possível. Ai, que lindo meu olho de Akita. Detalhe. Aqui você vai ter quem? Uma trufa. Nariz. Esse meu Akita aqui... A Soraya fala que ele tem temperamento de gato e eu fiquei influenciado. Olha só. Eles não podem ser muito juntos, nem tampouco muito separados. Esse é aquela questão que eu digo que vem no conjunto, vem de brinde. Se você pegar um cachorro que ele tenha os olhos separados, muito provavelmente o formato e a inserção não vai ser oblíqua. Ele vai ter uma inserção mais baixa. E se eles forem muito juntos, ele vai ser muito fechado. Então é esse equilíbrio, que é aquela questão do moderado, né, irmão? Você não sabe se é mais para lá, se é menos para cá, ou mais... Aproximadamente essa é a distribuição dos olhos, colocação e inserção. Cor mais escura possível, de preferência pretos. Orelhas, agora um ponto crucial, e eu sei que eu já estou estourando no horário, mas eu vou tentar correr o máximo possível. Gente, olha só, as orelhas do Akita, da mesma forma como o conjunto completo dele, tem que ter equilíbrio. Então o que a gente vê por aí? A gente vê orelhas juntas e bicudas. Agora é gato. Junto com essa orelha junta e bicuda, você vai ter o olho mais junto e o focinho de gato. Aí, miau! Ele não está nem latindo, está miando. Isso faz parte de um pacote. Essas orelhas bicudinhas proporcionam algumas outras características que não são desejáveis, tá? A orelha do Akita é um triângulo quase equilátero. Por que quase? Porque a base ela é ligeiramente menor do que a altura. A ponta tem que ser arredondada. E o tamanho não pode ser excessivamente grande. Senão ele deixa de ser gato, deixa de ser Akita e passa a ser um perna longa. A gente tem visto em pista, inclusive, cães com orelhas enormes. Orelhas arredondadas. Isso, calma. Quem falou inclinada para frente? Calma, nós vamos chegar lá. Estou vendo ela de frente. Olha só. Uma coisa importante. A distância entre uma orelha e outra, embora o padrão também tenha a palavra moderada, né? A distância, quanto mais lateral possível, melhor. Aí você vai falar, poxa, Luiz, mas ela sai fora da cabeça? É outro problema. Porque eu também tenho visto cães que, em nome dessa separação das orelhas, cultivam cães que têm orelhas laterais, abertas. Também é um erro. As orelhas corretas, elas têm que estar... Vamos fazer outra cabecinha aqui embaixo. Elas saem aqui, ela faz uma ligeira entrada. Ela sai aqui, faz uma ligeira entrada.
arredondada, grossa, forte na base. Por quê? Porque elas também não podem balançar. Em movimento, o Akita que está balançando a orelha não tem uma boa orelha. Significa uma cartilagem fraca, uma espessura fraca, e isso também poderá dar problema na criação. Ideal, orelhas relativamente pequenas, arredondadas nas pontas, o mais distante possível uma das outras, dentro do enquadramento do crânio. Se ela sair para fora, errado. Tá? E tem muito cachorro que está ganhando exposição, inclusive a raça, e tem alguma. Se bem que chega um momento que às vezes você não tem outro para premiar, mas é uma questão que me incomoda demais. As orelhas me incomodam bastante. E o mais importante, vamos ver ela de lado. Aqui é o pescoço, aqui é a cabeça. A orelha, ela é um prolongamento do pescoço. Ela faz parte do pescoço, ela vai na mesma linha. Existem cães que estão com a orelha baixa demais e outros alta demais. O ideal é que ele tenha a mesma linha de pescoço. Tá vendo? Perfeito. Ela é um prolongamento do pescoço. Relativamente pequenas, grossas, triangulares, ligeiramente arredondadas nas extremidades, inseridas moderadamente separadas, eretas e inclinadas para a frente. Se você só ler o padrão, é duro de você imaginar tudo isso, como é que funciona, né? Mas depois que você vê, não tem dificuldade nenhuma. Pescoço. De novo. Pescoço é grosso, sem barbelas e em harmonia com a cabeça. O pescoço ele é um prolongamento da cabeça, grosso, poderoso. Não podemos ter akitas com pescoço comprido, tá? O pescoço fino também não é positivo, e nem aquele pescoço que é encaixado no ombro. Ele tem pescoço, é grosso, desenvolvido, porém curto. Posicionamento correto é isso aqui. Bom, nós já falamos de pescoço, já falamos de cabeça, agora vamos falar do tronco. Reto. Linha superior da Akita é reta. Descendente? Não. Ascendente? Nem pensar. Reto. Sempre reto. E forte. Já visto aqui no Japão, os handlers não ficam arrumando o cachorro. Eles levantam o cachorro, soltam o cachorro, do jeito que ele para, ele para. Ele para já posicionado. Não precisa arrumar daqui para lá, de lá para cá e tal. Você levantou, soltou, pumba. Ele já parou. Ele para retinho, porque ele tem uma musculatura forte no dorso. Lombo largo e também bastante musculoso. Isso é importante, viu, pessoal? Aqui nós temos uma outra fotografia, uma outra ilustração. Dorso reto, forte, lombo forte, largo e musculoso. Peito profundo, com antepeito bem desenvolvido e costelas moderadamente arqueadas. Voltamos àquela nossa ilustração. Cabeça, tronco, menos. Arqueamento costelar não pode ser barrilar, ele não pode ter este aspecto, muito menos este aspecto em cunha, tá? Muito estreito. Ele tem que demonstrar o vigor físico que ele possui. Alguma dúvida, pessoal? Linha
anterior, que compreende aí o ventre, né? Bem esgalgado. Ou seja, desta forma aqui, ó. No caso de macho, o aparelho genital bem evidente, e as fêmeas vocês vão observar um esgabamento bem pronunciado. Cauda. Cauda. Inserida alta, ou seja, também temos visto cães com inserção de cauda baixa. Não sei se vocês enxergam daí. Acima do ânus, fazendo um prolongamento da coluna vertebral, vem a cauda acima do ânus, ou seja, inserção alta. Portada acima do dorso. Aí tem muita gente que pergunta, é importante que ela faça várias curvas? A importância não é com relação às curvas, tá? Pelo contrário, se ela não enrolar muito, ela vai ficar mais garbosa, mais bonita de se ver, porque quando você vê o cachorro daqui, dessa forma, há que também existir uma proporção de cauda aqui. Se ela for muito enrolada, ela fica baixa, ela fica com uma... ela acaba murchando. E se ela for alta, como tem que ser, ela fica no mesmo plano que a cabeça. Se você olhar o cachorro de frente, você vai ver praticamente o mesmo plano. E se olhar de costas também, você só vai ver as orelhas do cachorro. Mas a cabeça você acaba não enxergando por conta da cauda estar na frente. Ulisses, essa curvatura completa é mais apreciada do que aquela meia curva e depois cai morta, né? Sim. O ideal é que ela esteja portada sobre o dorso do cachorro, tá? Quando ela faz só uma curva para cima e uma curva para baixo, ela perde também o mesmo visual. Ela vai ficar sempre abaixo da linha da cabeça. Ela nunca vai ficar nesse mesmo plano, tá vendo só? Se ela fizesse só uma curva para cá e uma curva para cá, ela vai tender a uma pendência muito para baixo. Hoje eu não tenho visto mais isso. Hoje as caudas estão relativamente bem inseridas, bem colocadas, bem portadas. Pelo contrário, o que a gente observa ainda são cães que fazem duas voltas. Na realidade, os japoneses preconizam como duas curvas. É uma curva ascendente e uma curva descendente, desde que ela fique sobre o dorso. Tá? Dúvidas? Certo? Agora, com relação ao tamanho da cauda, também é bastante interessante. Ela deve ser de um tamanho que, se você desenrolar a cauda, ela quase atinge a ponta do jarrete. Na realidade, a maioria dos akitas não atinge, mas se você pegar o último pelinho, o último fiozinho e esticar, ela chega na ponta do jarrete, ou deveria chegar na ponta do jarrete. O que é isso? Não sei se vocês entenderam. Esticando essa cauda aqui, ela tem que chegar nessa extremidade aqui, ó. Tá? Membros anteriores: ombros moderadamente inclinados e desenvolvidos, cotovelos ajustados. O ombro é esta parte aqui, musculosa, bem desenvolvido. Se está com o arqueamento costelar correto, ele vai estar exuberante, você vai evidenciar o vigor físico dessa musculatura, né? Se ele tiver um arqueamento costelar muito pronunciado, ou seja, barrilar, ele vai expulsar os cotovelos, porque ele vai ficar com um excedente, né? A escápula vai fechar em cima e ele vai abrir embaixo e vai ficar excedente. Isso vai comprometer toda a movimentação do cachorro. E os cotovelos têm que estar bem ajustados no corpo. Isso aqui, olha, tem que ser uma realidade. Muitas vezes eu tenho visto cães que têm o cotovelo extremamente abaixo do peito, do antepeito, e isso vai proporcionar o quê? A abertura das mãozinhas, né? As patas abrem e a movimentação fica completamente comprometida, tá? Antebraços retos, com satura forte. Gente,
em busca de uma carinha bonita, muitas vezes a gente esquece da ossatura. O cachorro ele é constituído de uma ossatura poderosa. Nós vemos lá no começo. E tem que ter exuberância, ossatura, musculatura. Tem que ser um cachorro que imprima um vigor físico grande. E muitas vezes você vê cães que têm pouca ossatura. Posteriores bem desenvolvidos também, fortes, moderadamente angulados. A angulação é essa. Se a gente pegar aqui nos graus de angulação, a coxo femoral nós temos aqui, olha, 110 graus, é de 100 a 110. A escapulomeral de 110 a 120, de 100 a 110 eu acho que é uma distância mais ideal. Aqui de 100 a 110. Quem quiser saber mais alguma coisa a respeito de angulação, nós temos a figura aqui, pode vir dar uma olhada depois. Para que isso tudo seja uma verdade na dinâmica do cão, nós temos as patas espessas, redondas, arqueadas, tá? Arqueadas e compactas. Não pode ser pé de lebre, nem pé de gato, tem que ser pé de cachorro, tem que ser pé de aquito. Isso vai conferir ao cão o quê? Uma movimentação elástica e poderosa. O que seria essa movimentação elástica e poderosa? O cachorro tem boa propulsão, ele faz uma movimentação com as patas traseiras, onde ele se projeta, e a pata anterior, as patas anteriores, ele tem um bom alcance. Se tudo isso que nós falamos em termos de proporções, músculos, ossatura, estiver correto, estiver equilibrado, estiver compactado, a movimentação, a dinâmica da movimentação do cão vai ser perfeita. A movimentação lateral, nós preconizamos de que, ao sair a pata dianteira do ponto em que ela estava, imediatamente vem a pata traseira e se coloca onde estava a pata dianteira. Aí ela sai, vai para frente. Quando ela chega aqui na frente, a outra pata traseira já vem ficando na linha de caminhar delas. Eu tenho uma outra ilustração aqui que mostra essa movimentação. Mas para que não haja esse sobrepasso, quando a pata traseira chegar, a da frente já tem que estar adiante. Aí ele vai proporcionar um alcance em relação à força que ele está fazendo de empurrar o corpo para diante. Quando isso acontece, geralmente o Akita abaixa um pouco a cabeça para não perder o equilíbrio, nem onde ele vai dar a próxima pisada. Porque se ele tiver o pescoço colocado errado e ele tiver com o pescoço alto, ele tropeça, ele não vai enxergar o que está acontecendo na frente. Eu não tenho visto grandes problemas de movimentação lateral no caso do Akita. Alguns cães que são excessivamente curtos proporcionam um sobrepasso na movimentação, mas não é algo que hoje tenha nos preocupado, porque não tenha visto. Fala. No caso, então, o empuxo e a propulsão dele é praticamente a mesma. A força de propulsão e de empuxo é quase igual. Até por o fato dele ser quase quadrado. Quase quadrado, é isso mesmo. Tá, ok. Tá? Ele tem um alcance bom, ele tem até um alcance bom demais, por ser bem compacto, né? E aí, essa movimentação, ela é perfeita, tá? Justamente por causa desse equilíbrio, né? Isso. Está empurrando e puxando junto. E se você andar devagar, ele vai formar a linha dupla. A partir do momento que você aperta o passo, aí ele forma a linha única, você vai ver só uma pegada no chão. Ok. Fala. Então, ela estava lembrando uma coisa que eu vou falar. Fala. Eu vi já cães de pista, aqui de pista, que tem um problema no anterior, no ombro está ligeiramente avançado para frente. Isso proporciona um esticamento do pescoço. Tá? E o que acontece? Na movimentação, principalmente para o juiz, quando vai ver um movimento circular, onde o handler faz o trote rápido, ele não consegue trocar, ele acaba galopando.
porque os encontros das partes da frente com o de trás não dá o impulso correto. Não dá. Por quê? Por causa dessa angulação. Fica desbalanceado. E isso é um problema até que os handlers ocasionam. Às vezes o cachorro não tem o problema, mas o handler quer que ele anda com a cabeça erguida. Então ele puxa a cabeça do cachorro e aí ele promove ele descompensa a movimentação. Nem sempre o problema é do cão. Às vezes o problema é de apresentação. Mas muitas vezes eu já vi o problema de angulação. De angulação, tem. Esse problema de às vezes as pessoas dá a impressão que o cachorro está muito triste. Sim. Mas aí você vai ver isso também parado. Não só na movimentação. Você vê isso com o cachorro parado. Exatamente. E esse cachorro dificilmente consegue fazer um trote rápido, muitas vezes exigido, né? Ele acaba galopando. Uhum. Isso é fatal. Se a proporção estiver errada, a movimentação vai ficar errada. A partir de uma velocidade, ele já começa a galopar. Ele já faz um andar de coelho lá. Bom, muito bem. Pelagem. Sei que eu já estou estourado no tempo, mas nós temos que falar. Pelo. O pelo, ele é composto do pelo externo, que é o pelo verdadeiramente dito, e o subpelo. Tá? O pelo externo é um pelo duro e reto. O subpelo é macio e denso. Na cernelha, na garupa, são revestidos com um pelo ligeiramente mais comprido. E o pelo da cauda é mais longo do que o resto do corpo. Bom, aí existe uma série de controvérsias, porque houve aí no passar dos anos uma introdução aí de vários tipos de cães, né? E esses cães tinham como objetivo trazer um tipo diferente, um tipo aprimorado. E aí no Japão começou a aparecer cães com pelo longo. Ou seja, é difícil você estabelecer qual a medida correta, mas eu pela minha experiência, eu digo que o pelo mais comprido da Akita, ele chega a uns 8 centímetros, mais ou menos. Principalmente na cauda, que é o lugar onde ele tem o pelo mais comprido, e na juba, aqui nessa região do pescoço, juba, que também tem uma exuberância de pelo. Agora, infelizmente, na nossa criação, existem muitos cães, principalmente os vindos do Japão, que têm dado aí filhotes com pelo longo. Pelo longo não é permitido no padrão. É lindo, o cachorro é maravilhoso. Quem teve, tem ou já viu, o cachorro é maravilhoso. Entretanto, o padrão condena pelo longo. É uma falta. Uma falta desqualificante. Então, pessoal, quem é criador, não registra, porque o padrão não admite. Não registrem esses cães, presenteiem, ou quem quiser comercializar, comercialize. Isso é um problema de cada um, fora o íntimo também. Mas no Japão é registrado, tem pedigree normal. Pois é. Inclusive existem exposições de pelo longo. Isso. Me parece que na Europa também já está fazendo um trabalho para que se criou uma variedade ou uma nova raça. Então, eu acho que se o cachorro tem uma variação de pelagem longa, que é uma falta, eu concordo, e ele nasce de 2 cães puros, ele merece ter o pedigree dele, claro, que com uma notificação. Sim. Você faz um contrato com a pessoa de que ele não acasale ou que ele se castre o cachorro. Só por isso, mas isso por uma questão aqui onde nós estamos. Porque na origem, no Japão, já é permitido exposições e os cães com pelo longo recebem o pedigree. Sim. Nós temos ciência de que isso acontece. Como clube, nós temos... Não acho que tirar o pedigree de um cão puro... Como clube, nós indicamos não registro. Por quê? Porque esse cão não está dentro do padrão. Se o criador quiser registrar, aí eu aconselho, antes de colocar, castrar. Porque realmente esse cachorro vai transmitir. Ele já é recessivo. Então, metade do que ele possivelmente faça com filhotes dele, vai ter essa genética de pelo longo. Entretanto, fala. Na Itália, eles já estão fazendo
pastor alemão não tem? Sim, Há 2 sim, anos sim. foi assim, pastor normal e pastor pelo longo. São dois Então, tipos diferentes. eu não incentivo a continuar com essa questão. É isso que eu estou dizendo. Sim. Nós temos que ter um critério. Cada um vai fazer aquilo que achar melhor. Para efeito de julgamento, que tem os juízes aqui, está fora. Como que você descobre, e eu tenho até ciência de que no Japão tiveram vários pernilongos que foram famosos, foram ganhadores de meio show, que é a categoria máxima lá, e tinham trimado os pelos. Mas como você, julgando, observa se o cachorro tem trime ou não? Como que você faz, Anitta? Densidade da ponta do pelo? Então, passou a mão no cachorro, você vai ver. Se o cachorro não tiver aquele pelo que espeta, tiver um cachorro com uma pelagem mais densa e um subpelo muito danoso, provavelmente teve trime. E isso também preconiza de que aquele cachorro tinha um pelo mais comprido do que deveria. Aí você é obrigado a penalizar. E como criador, eu acredito assim, eu oriento para que não se registre. Mas vamos trabalhar em pró da variedade. Eu acho que o mais possível de se tornar uma variedade vai ser legal para nós, porque vai ter mais um valendo aí, valendo. Eu acho lindo, eu acho que são... Sim, são lindos, conhecimentos maravilhosos. Eu incentivo toda venda de pelo longo, eu vendo, eu não dou. Eu vendo com um contrato e eu incentivo a devolução do dinheiro mediante uma carta do veterinário informando que o cão foi castrado. Dentro do contrato ele tem um prazo de 1 ano para castração. Então, eu acho ideal. Essa é a conduta ideal. Se você está tranquilo dentro dessa conduta, é ideal. Cor. Essa é outra questão. Vermelho fulvo, sésamo. Pelos vermelho fulvo com pontas pretas. Tigrado e branco. E todas as cores acima mencionadas, exceto a branca, devem apresentar o uradiro. O que é o uradiro? Uradiro, aqui nós temos a foto não, né? Essa gravura de um cão vermelho. Essa parte escura é a parte vermelha. Esta parte branca é o uradiro. Então, todo cão, 7 lugares. Muito bem. Barriga, as patas, os antebraços, posteriores e anteriores, a cara, né? A sobrancelha. Muitos têm um sulco, também já com aqui branquinho. O que é importante é que só o branco, que não tem esse tipo de preocupação, mas o cachorro não pode ser fechado, não pode ser tapado, ele tem que ser desta forma, né? Como se fosse uma cor aí agregada à cor do cachorro. É tigrado. O tigrado, às vezes você não tem como especificar. Tem tigrados mais intensos e tem tigrado menos intenso, mais claros, menos claros. Mas o importante é saber que a cor sólida, vermelho ou tigrado, tem que apresentar o uradiro nas partes do corpo. E a pontinha da cauda também, geralmente é branca. Fala. Uradiro. Padrão diz claramente, né? Tem que ter uradiro. Tem que ter. Tá bem. Tem muitos cães e pistas que eu vi, inclusive tigrado, que eu apreciei mais, que não possui uradiro. Não tem. Sim, mas onde? Não tem na cara, por exemplo, ou Tá. tem muito pouquinho. O padrão diz bem claro que tem que ter a face interna do focinho. Então, o problema Aí tem um pouquinho, tem a ponta dos dedos, entendeu? E assim, não caracteriza como vai mudar o padrão. Sim. Não existe uma proporção, principalmente no tigrado. Eu trouxe para justamente elucidar um pouco mais essa questão das cores. Eu trouxe, quer ver, olha.
uma relação de cor que eu acho até interessante vocês passarem depois. Olha, o vermelho, ele vai desde um amarelo bem clarinho, tá? Até um vermelho bem intenso. Essa mancha azul aqui é o que nós preferimos, ou seja, os criadores japoneses preferem, o ideal. Então, se você vê que você tem aqui o vermelho, se ele for bem vermelho, é ideal? Não. O ideal é um vermelho intenso, mas uma cor de cenoura, não tendendo para o marrom, e nem para aquele amarelo clarinho, bem clarinho. A mesma coisa vai acontecer nos tigrados. Você tem tigrado prata, prata com preto, preto com vermelho. Nessa linha azul fica o ideal, até aqui. Aqui já não é tão ideal, esse mais clarinho também não. E depois ele vai no prata e vermelho aqui, se tornar mais interessante também. Se vocês quiserem passar aí para os seus irmãos. Sim, tudo vai estar disponibilizado no site do clube, tá? O que vocês preferirem. Agora, voltando ao uradilho. Isso que o Ademir está falando também procede, tá? Porque todo Akita tem 3 cores no pelo. Às vezes ela está mais para cima ou mais para baixo, escuro ou claro. Por exemplo, você vê na pata, às vezes, tem um cachorro, que eu não vou citar, né? Às vezes o proprietário deve estar aqui, mas enfim, tem um cachorro com uma randa que eu olho e o cachorro não apresenta o uradilho. Certo. Não apresenta. Entendi. Para mim isso é falta. Sim. Se você chegar à conclusão de que você não enxerga o uradilho... E qual a gravidade dessa falta? Então aí vai depender muito da circunstância do cachorro, da característica. Não, mas a por exemplo, uradilho. Você quer ver uma coisa? Pastor alemão de peito branco, com mancha branca no peito. Bom, não disse que vai ter um pouco de pelo branco. Mas a PC é diferente. Mas tem cachorro aí do Westminster com a mancha branca. Mas a PC é uma coisa. Não, tudo bem, mas a proporção do problema é mais ou menos a mesma coisa. Então, por exemplo, entre você penalizar, você que gosta de bulls, de cães tipo bull, isso eu tive um problema de decisão, porque eu tive que decidir e a minha opção foi para aquele que não tinha a pigmentação mais fechada, vamos dizer assim, né? Faltava um pouco de pigmentação nos olhos do cachorro. Um pouco de pigmentação, é uma falta, também é uma falta. Só que eu priorizei esse cachorro pelo conjunto e em detrimento ao outro cachorro que não tinha esse problema, mas também apresentavam outros. Tá? E isso é uma característica que você vai ter que decidir na hora. Na hora você vai penalizar porque ele é exatamente igual a um outro que tem todo o uradilho ou não. Se o padrão pede para penalizar, penaliza. Nós temos que seguir o padrão, infelizmente. Mas muitas vezes você poderá penalizar cães que têm características altamente positivas por uma questão de cor que é muito subjetiva. Nessa questão de uradilho, eu sou muito... até hoje, eu não encontrei a tradução literal de uradilho. E o dia que eu perguntei para talvez o maior criador de Akitas do mundo que eu já conheci, que foi o Shinya Kuroki, ele falou que o uradilho era a ponta branca do pelo, só. Mas ele não se referiu como que existe uma necessidade ou uma observação, se bem que isso é antes de 2000 também, né? Então podia ter o cara preto. Então essa questão era nula para quem criava antes de 2000. Mas hoje exige e está configurado como isso. Eu até trouxe essa gravura que eu achei uma cabeça maravilhosa, uma proporção de cauda também muito boa. É o logo do Akita Inu Hosonkai de Los Angeles. E aqui você vê o uradilho perfeito. Então, esse é o uradilho que tem que ter essa parte branca dos cães vermelhos.
Tigrados é uma parte. Tigrados poderá ter mais ou menos. E se penaliza de acordo com a característica naquele momento. Laterais do focinho. Essa é a sua preocupação. Então, ô Ricardo, com relação, embora o padrão descreva, tá, que esse uradílio tem que estar presente em todas, menos no branco, no caso do tigrado, a avaliação é um pouco diferente, porque o uradílio ele está entre as tigras, e aí se torna uma característica diferente. Não é... Eu posso até passar para você fotos de cães que são do Japão, ganhadores de meio-oxo, atuais, e ele não tem branco no rosto. Mas você percebe que ele não era um... O uradílio, ele está dizendo o seguinte, olha, vamos diferenciar o cachorro japonês do cachorro americano. E o cachorro americano tem cara preta, máscara preta. Se você pegar um cachorro tigrado que tem evidências de que ele não teria ou não tem a máscara branca, você penaliza. Se você vê que o tigrado, ele é tigrado, mas ele tem a presença ou portaria o uradílio na sua feição, não penalize. Mesmo porque, ó, você tem que de focinho, não de bochecha. Sim, mas ele está aqui. Depois eu vou procurar umas fotos de tigrado para te mostrar. Gente, vamos falar do tamanho. O tamanho não tem dúvida, né? Isso aí é bem claro, explícito. 67 centímetros para macho, 61 centímetros para fêmeas. Com a possibilidade de 3 centímetros para cima ou 3 centímetros para baixo, em ambos os casos. Hoje, o nosso plantel nacional, na minha opinião, está abaixo dessa medida, tá? Nós estamos tendendo do mínimo um pouquinho para cima, quando na realidade a gente deveria trabalhar um pouco mais no tamanho para elevar a criação para ficar no ideal de tamanho. Tem muita fêmea que não tem a medida certa, falta aí 1 centímetro, 1,5 centímetros, às vezes até 2 centímetros. E macho então nem se fala, né? Dificilmente se encontra um macho com 67 centímetros. Eu acho até que atualmente machos com altura pode contar nos dedos. A criação, não na pista, mas a criação que tem essa possibilidade. Tem 2, 3 criadores que tem cachorros dentro do padrão. O resto está bem abaixo. Essa linhagem moderna que vocês comentam, né? Isso se deve a alguma miscigenação ou endogamia excessiva pelos criadores? Porque você tem a diminuição de dentes, diminuição de tamanho, diminuição de corpo, isso tudo é característica de endogamia. Sim, a falta de composição sanguínea para você introduzir na criação, acaba acontecendo isso. Nossa criação nacional ela é baseada numa 4ª, 5ª geração de todos eles parentes. Então não tem como. O inbreeding no Japão é uma coisa natural, é normal. E ainda mais para se obter características que eles têm que obter como objetivo. Senão fica difícil, a gente fica falando 2 palestras ao mesmo tempo, está deixando explicar. Melhor ver se parar e a gente... porque fica difícil, gente. Um pouquinho só. Oi? Então, continua que você estava falando isso. Não, então, aí assim, quando você observa que você tem que chegar num ideal de criação, ou seja, num tipo diferente, ou um tipo muito diferente daquilo que você tinha e que você está transformando, você é obrigado a abrir mão de algumas características de acasalamento, você é obrigado a introduzir algum sangue de talvez uma raça nova, que muito provavelmente foi o que aconteceu também. Mas aqui no Brasil, com certeza, na 5ª geração, são todos parentes. Porque são poucas as importações ainda, né? Embora tenha alguns criadores que tenham contribuído aí notoriamente com esse quesito. O Roberto é um deles, né? Que tem sociedade com o Ademir. Tem 9 cães, 11 cães, não sei, importados. Só em um ano nós trouxemos 7 cães. 7 cães. Então isso é uma característica importante, mas eles já vêm com o problema. Então quando eles chegam aqui, eles se encontram com outros cães
que têm uma mesma genética lá atrás. Então, é difícil de você trabalhar isso, né? Imagina Japão, fechado, é um lugar que dificilmente são abertos as negociações entre eles e tudo mais. Tá? Então, cada vez mais foi concentrando, e isso é uma verdade, né? Essa problemática de dente, problemática de pelagem também, pelo longo, vem daí. Né? Isso não tem como correr. Mas enfim, vamos lá. Tamanho, alguma dúvida? Agora vem as faltas para a gente finalizar. Qualquer desvio dos termos deste padrão deve ser considerado como falta e penalizado na exata proporção da sua gravidade e seus efeitos na saúde e no bem-estar do cão. Então, está esclarecida a questão. Você penalizaria? Não penalizaria? Você priorizaria alguma coisa? É assim, de acordo com a gravidade. É uma falta, mas até que ponto essa falta vai? No caso da cor, para mim é muito subjetivo. Você falar de dente, eu penalizo. Você falar da cor, não, mas aquele tigrado não tem oragiro, ele ganha. Não tem problema. Para mim não tem problema. Agora, se você falar, não, mas ele não tem, aí não. Aí eu priorizo uma outra questão. Isso é importante a gente assimilar, porque é o que eu digo, cada raça é uma raça e cada um tem o seu perfil de necessidades e de objetivos, dentro da criação, principalmente. Né? Então, vamos lá, machos afeminados e fêmeas masculinizadas, prognatismo superior e inferior, já falamos, falta de dentes, tá? Como falta, língua manchada de azul ou preto, adivinha, o que é isso? Já vou dar tchau para vocês, espera aí. Íris de cor clara, o que é isso? Cauda curta, timidez. Timidez é um problema sério. Eu acho que é a falta mais terrível que possa ter, porque é um número muito grande de cães com esse problema de timidez. Eu acho que o temperamento deve ser priorizado em alguns casos, e a gente tem encontrado aí uma dificuldade grande. Sabe por quê? Se o cachorro tiver 3 pernas e você colocar ele para alguém, e ele for um cachorro afetuoso, for um cachorro carinhoso, amoroso, ele fica na casa desse alguém. Agora, se o cachorro não tiver temperamento, ele é o primeiro a sair. E aí a vítima são todos, a partir do cachorro. O cachorro é vitimado porque ele se torna excessivamente agressivo, excessivamente tímido e tudo mais. Então, é nessa linha de raciocínio que a gente procura trabalhar. O temperamento é algo de sumaríssima importância. Faltas desqualificantes, agressividade ou timidez excessiva. Já está de cara. Todo cão que apresentar qualquer sinal de anomalia física ou de comportamento deve ser desqualificado. Orelhas não eretas, cauda pendente, pelo longo, máscara preta, manchas sob fundo branco. Nota: os machos devem apresentar os 2 testículos, não pode ser nem criptorquídeo nem monorquídico, ser normal, bem desenvolvidos, acomodados na osso escrotal, e somente os cães clinicamente em funcionamento saudáveis e em conformação típica com a raça deveriam ser usados para a reprodução. Gente, o que a gente tinha para comentar com vocês na cor de pelagem, uma coisa que ninguém me perguntou, foi a respeito do sésamo. Eu não perguntei se achei que ia dar confusão. Mas como eu sabia que você queria no fundo perguntar, eu trouxe uma foto de um único sésamo que eu encontrei na raça Akita. Não me pergunte se tem a participação de outra raça ou não, mas a cor é mais ou menos isso. Quem tiver dúvida, a raça Kyushu Inu é uma raça japonesa que só tem na cor sésamo, tá? Ele tem que ser inteiro, sésamo ou partes já? Não, é inteiro. É inteiro. É sésamo, é sésamo. No dorso tem estrelas preto, não é sésamo? Aí é gomá. É uma outra modalidade. Eles chamam gomá, é gergelim em japonês, e formam um mantinho preto, assim, parece uma capinha preta nas costas. Mas é uma outra questão. Não. Pode ser o pelo sésamo, mas tudo é diferente da cor. Sim. Não, aí ou ele é sésamo ou não é sésamo. Não tem meio termo. Você pega
você passa a mão ao contrário, você vai encontrar 1, 2, 10. Mas você olha ele e vê o quê? Então ele é vermelho. César não é César no vermelho, né? Pessoal, gostaria imensamente de agradecer ao Mauro e à dona Shirley Atala por essa acolhida a nós, ao Clube do Akita. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, a presença dos palestrantes que doravante estarão fazendo cada vez mais suas pesquisas, e eu gostaria de que muito mais gente interessada na raça pesquisasse a respeito, história da raça Akita, tudo. Por mais bobinho que seja, às vezes uma informação pequena nos traz uma grande revelação. E é isso que nós procuramos. Procuramos, em primeiro lugar, o bem-estar dos nossos cães. E agradeço ao pessoal que também está acompanhando aí pela net e que vai acompanhar nas nossas filmagens. Muito obrigado e saudações aquiteiras para todos nós. Se houver perguntas, eu